Agora, amigos, um dos três que voltam hoje é o goleiro Rafael, que vou tomar a vaga que foi ocupada pelo Jandrei. E é sobre o Jandrei que eu queria abordar. Nós estamos no dia 11 de julho. Apesar das férias escolares, Renan e Ilcinho, eu vou pedir para que vocês atuem um pouco como professores agora. Depois desses 8 jogos de Jandrei defendendo a meta de São Paulo, qual é a nota de 0 a 10 que vocês dão ao desempenho do Jandrei e por quê? Eu vou começar com o Renan. Ó, Bruno, a minha nota seria um 7. E eu vou explicar o porquê, né? O professor, normalmente, ele não explica a nota que ele te deu, né? Só mete o X ou certo. Eu acho que o Jandrei teve uma falha gritante, que foi o jogo contra o Criciúma, naquele tiro de meta, deu a bola no pé do Kaique, acho que foi, não lembro o nome do atacante. Arthur Kaique. Arthur Kaique, e tomou o gol, mas que não interferiu no resultado. Nós mesmo assim vencemos o jogo. No jogo contra o Corinthians, o primeiro gol do Igor Coronado, eu achei que ele pudesse fazer um pouquinho melhor. Ele acho que demorou um pouquinho para sair. Não quero tirar o mérito do gol, foi um belo chute, mas acho que ele demorou um pouquinho para sair. Se ele saísse um pouquinho antes, ele conseguiria fazer a defesa. Do resto, os gols que ele sofreu, eu não vejo falha dele, na minha opinião. Não fui goleiro, mas eu não vejo falha dele. É a falha gritante que ele teve. O curioso é que é uma das valências que eu mais gosto no Jandrei, que é o jogo com o pé. Ele tem bastante qualidade em jogar com os pés. E foi aonde ele, na minha opinião, teve a falha gritante dele nesse período. Na minha opinião, passou ileso. Na minha opinião, passou ileso, já que a falha grande que ele teve não interferiu no resultado. Então, minha nota para ele, nesse período em que precisamos dele, foi nota 7. Nota 7 que é aprovado, né? Naquelas, mas é aprovado. Aprovado, com certeza. E aprovado. você, professor Ilcinho, e você? Cara, eu concordo em tudo que o Renan disse, e aí eu parto de um princípio de avaliação que, assim, a gente jogou, eu e o Renan, a gente jogou junto com o Ceni, que era o 10, o Rafael a gente pode considerar um 9,5, eu vou de 9 para o Jandrei. Acredito que ele não tenha também causado nenhum tipo de problema. Não, eu não vejo falha dele em nenhum dos gols. O lance que o Renan disse, ele pegou errado, apesar que ele é muito bom com o pé, mas ele pega errado na bola, não faz, aquilo não ocasiona nenhum tipo de problema, é só para valer o ingresso. Ele ocasiona aquilo para dar uma emoção para o torcedor. E cara, eu tava lá, Ilcinho, deu emoção sim, viu? E, cara, o último jogo, se a gente parar para pensar, ele consegue recuperar um pouco da confiança e é ele que inicia o primeiro gol, né, no lançamento longo para o Lucas. E aí o Lucas acaba dominando a bola e ocasiona todo o sistema toda a movimentação ofensiva lá para que saia o gol. Então, cara, eu vou de 9 com o Jandrei, ele mais também pelo contexto de uma galera não gostar dele, ele ali aos trancos e barrancos e tal, pressionado, algumas vaias ou não, então eu dou para esse período dele aí 9, é um goleiro que eu gosto muito. Então, Jandrei, aprovado pelos professores Renan e Ilcinho. Para a gente fechar esse assunto de goleiros, queria falar sobre o outro goleiro de São Paulo, o Rafael. Aproveitando que a Copa América está acabando, o que vocês acharam da escolha do Dorival pelo Rafael, né? Porque ele ficou 8 jogos fora, como a gente já acabou de falar, e ele ficou como reserva. A gente não sabe nem se era o primeiro ou o segundo reserva. Inclusive, poderia ter ficado mais jogos fora se o Brasil chegasse nas fases finais da Copa América. Não chegou, mais um fiasco da seleção brasileira. Enfim, a gente quer saber se valeu a pena para a CBF, valeu a pena para o Rafael, porque para o São Paulo não valeu a pena essa convocação, né? Eu queria a opinião de vocês. Qual é o saldo dessa convocação do Rafael para a Copa América? Bom, Bruno, na minha opinião, ele seria ali nos Estados Unidos o terceiro goleiro, já que o Bento, os 2 primeiros jogos do Dorival, né, 2 amistosos, o Bento foi o titular e foi bem. É que quando a gente fala em convocação para a seleção brasileira, você espera que o treinador convoque os melhores. E se na cabeça dele o Rafael está entre os melhores, tem que ser convocado. A gente não pode pensar assim, mas ele vai para ser o terceiro goleiro. Então, alguém vai ter que ir para ser o terceiro goleiro, né? Não sei quem. Muitos poderiam falar, já que é o terceiro, pegasse o Neto, que joga na Inglaterra, pegasse outros jogadores que não jogam no Brasil, já que o futebol brasileiro não parava, né? Não parou, e prejudicaria os times, né? Eu
eu tenho uma coisa para mim, inclusive quando a gente faz o fim de papo, o Renato Maurício Prado, eu até perguntei para ele, né, que ele tem muito mais propriedade para falar a respeito do Flamengo. Para mim, ele não levou o Pedro porque já iam muitos jogadores de outros países, né, de Uruguai, Chile e tal, e para mim ele não levou o Pedro por isso, né? Algum pedido ali do Flamengo. O Flamengo foi o time que acho que mais bateu para ter a parada a parada do Campeonato Brasileiro na Copa América. Eu falo, então, nós não vamos parar o campeonato, mas nós não vamos levar o Pedro, porque assim, na minha cabeça não entra. Os 10 gols, nada contra o rapaz, até assisto bastante ele, acho um bom jogador. Só que nesse momento, para mim, o Pedro está num passo acima do Evanilson. Eu acho que os 10 gols que os jogadores fazem na Europa valem mais do que os 20 dos caras que fazem aqui no Brasil. Tá entendendo? Então, eu tenho isso na minha cabeça. Eu acho até que ele poderia levar um outro goleiro para ser o terceiro. Mas, pô, aí pensando no lado do Rafael, pô, você tá numa seleção brasileira, numa Copa América, isso é um salto na carreira, é um negócio completamente diferente na sua carreira. Então, pensando no Rafael, se perguntasse pro Rafael, é óbvio que ele queria ir, que ele ficou feliz pra caramba de fazer parte da seleção brasileira numa Copa América, mesmo com o resultado patético, na minha opinião, né? Que fora o resultado, a performance foi muito ruim. Mas mesmo assim, por mais de um mês, ele foi um jogador de seleção brasileira, né? E aí, Ilcinho? Cara, eu acho um prêmio para o jogador, né? Como o Renan disse, eu acho que podia fazer mal para o Rafael não ter ido para a Copa América, por ele ficar frustrado, por uma série de motivos. Ele trabalha a vida inteira para isso. E quando chega a oportunidade dele de ser um jogador de seleção, independente se é primeiro, segundo ou terceiro, você não ir, você sente, pode ser que ocasione um desânimo, uma baixa de autoestima, enfim, pode ser. A gente sabe que a cabeça manda, né? Muitas das vezes eu me ponho como ex-jogador, como Renan, se a cabeça não tiver em dia, o corpo não rende, você não rende como jogador. E o fato de você ser premiado com a convocação, independente se é primeiro, segundo ou terceiro, se você joga todos ou não joga nenhum, cara, como o Renan disse, você é jogador de seleção brasileira, você tá lá vestindo, você trabalha a vida para isso, né? O seu sonho é esse. Então eu acho que é uma premiação ao trabalho do Rafael que ele vem desempenhando e, cara, que ele volte motivado agora para continuar o seu trabalho ótimo, para que ele continue indo para a seleção de novo. Agora eu vou colocar vocês na pele um pouquinho do Rafael. Na época que vocês atuavam, vocês preferiam estar na seleção, fazendo parte do elenco sem jogar, ou em alta no clube jogando? Vou começar agora com o Ilcinho. Na Celessa, né, Brunão? Imagina o pai de Celessa, podia lá dando um tchau com a caneleira na mão no banco, terceiro reserva lá carregando água. Celessa é Celessa, né, Brunão? Renan também? Sem dúvida, Bruno. Uma história rapidinha que aconteceu comigo. Estava no São Paulo, fui convocado para a seleção sub-20. A última convocação antes do Mundial Sub-20, de 2005. E o Leão era o treinador de São Paulo, ele não me liberou. E por causa dele não ter me liberado, eu não fui convocado para o Mundial. E eu fiquei sabendo dessa história, porque tempos depois, né, o filho do Paulo Autuori, que também foi nosso treinador de São Paulo, ele era auxiliar da seleção sub-20. E ele me contou essa história. Pô, Renan, você só não foi para o Mundial porque o Leão não te liberou naquele quadrangular no Chile, que não era data FIFA, então não era obrigação de liberar. A gente tinha um jogo de Libertadores importante contra a Universidade do Chile, ele não me liberou. E por causa disso eu não joguei o Mundial Sub-20. Portanto, eu fiquei bravo, mas não tinha o que falar com o Leão, não tinha como cobrar algum tipo de coisa com ele, mas sem dúvida nenhuma a seleção brasileira, isso é o ápice do atleta, né? Quando o cara fala assim, cheguei no topo, todo o meu esforço valeu a pena. É isso, mensagens do nosso... desculpe, Ilcinho, pode completar. Não, eu ia completar e a minha frustração do outro lado, que eu fui para todas as convocações, mas quando chegou a convocação para o Mundial, eu não estava no profissional ainda, estava na base, eu não fui. Foi lateral direito do profissional. Então, a gente vê o Renan por não ser liberado pelo profissional e eu por ter ido todas que não contava e na que valia eu não fui. Ou seja, frustração dos dois lados. Mas, cara, é seleção brasileira, né? Não tem o que falar. Não tem o que falar. Mensagens do nosso chat aqui. O Vitor Shinokawa. O Rafael é um goleiro nota 7 para ele.
Gabriel Parron, Rafael na seleção foi merecido, foi o melhor goleiro da Copa do Brasil e protagonista na Supercopa. A gente não gosta porque desfalca nosso time, mas para a carreira dele foi muito top. O Eduardo disse, Jandré é horrível, nota 0. Eduardo, professor bastante rigoroso aqui. Qual?